E aí, povo, tudo bem com vocês? Bom, vamos dar início então aqui ao curso do React, tá? Eu vou tentar fazer aqui uma aula rapidamente para mostrar para vocês como fazer a construção de um projeto do zero, tá? Pra gente... eu vou tentar seguir a mesma estrutura que a gente tinha lá no Angular, pelo menos para aprender aí como a gente faz componentes, tá? Bom, eu tive bastante dificuldade aqui para fazer o start do projeto, tá? É, Olhando a documentação do React, ele comenta sobre um comando do Node chamado npx. Eu também não conhecia esse comando, tá? Esse comando ele é para fazer a execução de alguns scripts. Então ele tem lá desde a versão 8, se eu não me engano, lá do Node foi disponibilizado esse comando, tá? Ele é do pacote Node. Para fazer a execução de alguns scripts, tá? Então lá no Angular a gente possui o CLI para fazer toda essa manipulação de criação de projetos, criação de novos componentes, tá? Essa ferramenta, o React aqui, ele nos possibilita, ou disponibiliza para a gente é, um script de criação de projetos do zero, tá? Então o nome desse script é Create React App, tá? O que acontece? Eu na minha máquina tive bastante dificuldade em conseguir executar esse comando aqui, tá? Mas era em virtude de um problema no meu npx. Para solucionar esse problema, eu instalei globalmente o pacote do Create React App, tá? Então eu só peguei e dei um npm install -g de maneira global, né? React Create App. Instalei esse pacote da maneira global, né? Aí vocês conseguem fazer a criação do projeto de duas maneiras diferentes, tá? Uma que é utilizando o npx ou utilizando diretamente o React Create App. Aí para mim as duas maneiras acabaram funcionando, mas executar diretamente o npx React Create App, para mim, só executando esse comando aqui no início, sem fazer o install, para mim não funcionou, tá? Eu vou dar o nome aqui de React Aula, tá? Opa, errei o comando aqui, é Create React App, né? Então, eu só inverti o Create e o React lá. Então aqui a gente já vai criar aqui, ó, a ferramenta vai criar pra gente um projeto em React, né? Contendo pelo menos um starter ali pra gente dar início, tá? Eu vi que alguns cursos ali eles falam sobre Webpack, sobre umas ferramentas de encapsulamento, né? Essas ferramentas elas são utilizadas para fazer build e outros aspectos. Porém, esse Create React App, ele já traz para a gente alguns scripts iniciais que já tem tudo isso pronto para a gente. A gente não precisa se preocupar em fazer configuração dessas bibliotecas, então mais que elas são bem complicadas, tá? Normalmente a gente faz alteração dessas bibliotecas quando a gente quer alguma coisa mais customizada, tá? Ó, então, por exemplo, aqui ele criou inicialmente então o nosso projeto, né? E ele já fala, ó, que a gente tem alguns comandos. Ó, o npm start vai startar o nosso servidor em modo desenvolvimento. A build já faz o arquivo de produção. A gente tem também um superset de testes e a parte de inject. Isso aqui eu também eu desconheço um pouco. Tá? Mas enfim, o que importa pra gente é entrar lá no React Aula, né? E executar o comando de start para a gente já ver se a aplicação está funcionando. Automaticamente, ó, já subiu para mim aqui uma aplicação, tá? Ele já iniciou a web aqui, né? E nos disponibilizou aqui um servidor de aplicação na porta 3000, tá? Então, o nosso servidor lá no Angular ele roda na 4200, aqui no React ele vai executar na 3200, beleza? Bom, deixa eu só fechar o meu teste anterior aqui. Então, aqui a gente tem a nossa aplicação rodando, tá? Eu vou abrir lá a pasta do projeto que a gente acabou de criar. React Aula.
Então, se a gente dá uma olhada aqui na estrutura do projeto, né, ele criou aqui alguns arquivos para a gente, tá? Vamos olhar então aqui ao package.json, que é muito importante, né? Que é onde fala todas as dependências do nosso projeto. Ele adicionou aqui algumas dependências de teste, né? E aqui é a principal que a gente precisa, que são 3 dependências do React. Muito simples, né? E aqui, ó, ele já colocou ó, nos scripts aqui, por exemplo, start, ele existe um React scripts de start, build, test e inject. Então, ele por debaixo dos panos, ele tem um conjunto de scripts que já nos permite então, fazer todo esse processo. Então, como a ideia é só a gente dar start, então a gente vai aprender sobre esses comandos. Voltando lá, quando que eu vou utilizar aí um webpack, alguma coisa do gênero? Eu vou... agora eu lembrei porque que serve esse comando. Esse eject aqui, ele ejeta, ele tira todos esses scripts default aqui e ele deixa todo o projeto mais na raiz. Então aí vai vir toda a parte de empacotamento e tudo mais para a gente conseguir fazer alguma alteração, tá? Isso daqui são feitos, esse eject é feito em casos bem específicos, tá? É quando a gente precisa mudar alguma coisa da build. Eu não recomendo fazer isso porque assim, é uma coisa que é mais envolvendo a arquitetura do projeto, tá? Então isso é um processo que vai ser necessário em últimos casos, assim, tá? Bom, aqui a gente tem alguns arquivos de configuração, a gente tem uma logo, a gente tem um index.js. Diferente lá do Angular, que a gente começava com um projeto, um arquivo HTML, aqui a gente vai ter um arquivo JS, tá? O que acontece? No final, o processo é como se ele empacotasse todo esse código-fonte que a gente fizer para um HTML, tá? Então vejam que esse daqui é o ponto de entrada da aplicação e ele está startando aqui, ó, ele está colocando o app, está importando esse app aqui, JS, e colocando como o centro da aplicação. Ou seja, ele está pegando o meu document root, né, e está injetando essa aplicação lá, tá? Esse comando, esse projetinho aqui, dificilmente a gente vai acabar alterando, tá? Bom, a gente tem um index CSS, tá? Que a gente tem aqui alguns CSS já, vamos deixar ele ali. A gente tem um arquivo de testes já, também não vamos utilizar. Aí a gente tem um app.js que está criando uma função e retornando aqui para a gente já, pelo menos aquela parte do código ali que a gente visualiza aqui, está sendo criada dentro dessa função aqui, tá? Então, dentro do React, a gente vai trabalhar muito com funções, tá? Assim, a gente vai trabalhar muito com JavaScript mesmo, tá? Bom, vamos apagar... e outra coisa. Aqui a gente a gente observa aqui algumas coisas diferentes, por exemplo, class name e tudo mais. Apesar que a gente aparentar que a gente está escrevendo HTML, na verdade a gente está escrevendo um JavaScript, tá? Então, no final, o React vai meio que compilar esse HTML, pseudo HTML para HTML. Na verdade, é um JavaScript para HTML aqui, tá? Então, por exemplo, ó, o class name aqui, que está com uma app, dentro do CSS, está lá o nosso app, beleza? Show de bola. Bom, eu vou apagar tudo isso daqui. A minha ideia é a gente fazer a construção, então, da mesma estrutura que a gente fez lá no Angular, tá? Beleza, beleza. Então, vou limpar aqui o projeto. Bom, se vocês leram aquele tutorial que eu passei lá do React, da página do React, ele fala, por exemplo, uma diferença do JS para o JSX, tá? Então a gente tem uma diferença aí desses dois tipos de arquivo. A gente aqui sempre vai fazer a utilização de JSX, tá? Porque ele é uma extensão do JavaScript e ele nos permite fazer algumas coisas, tá? Então eu recomendo lá a leitura até para identificar qual que é a diferença. Principalmente a diferença está nessa compilação, tá? A gente tem alguns ganhos nessa compilação. Que a gente, aqui em alguns casos a gente teria que fazer o React Create App ou Create Element, por exemplo.
passando alguma função ali, e ele criaria para a gente um elemento HTML. O JSX já faz isso automaticamente, tá? Bom, vocês vão ver aqui que é muito mais simples eu fazer a construção de componentes aqui no React do que é lá no Angular, tá? Então, eu vou criar aqui uma pasta chamada Components, tá? Dentro dessa Components, eu vou criar aqui 3 arquivos. Se vocês lembram lá na nossa primeira aula de Angular, a gente criou um header, né? Então eu vou criar aqui um header JSX, eu estou criando aqui os arquivos, tá? Vou adicionar eles no Git. Vou criar lá também um título, título.jsx, né? E vou criar também aqui um button JSX, beleza? Show de bola. Então, eu tenho 3 arquivos aqui que vão ser meus 3 componentes, aqueles que a gente utilizou lá nas nossas videoaulas de Angular, tá? Bom, então, vou lá no meu app.js, Lucas, eu quero colocar então aqui dentro o quê? Bom, vamos colocar aqui um H1, só para falar aqui um Olá Mundo, ó, só para ver se isso daqui já funciona. Então, o nosso servidor aqui está rodando, né, no 4200, ele já é inteligente também para dizer para a gente quando tem erro e tudo mais. Por exemplo, eu vou fazer acontecer um erro aqui, ó. Não fechei a tag H1, automaticamente lá, ó, deu problema na compilação e deu algum problema por aqui. Então eu sei mais ou menos ali, ó, que o meu problema está no Olá Mundo aqui, tá? Então vamos fechar aqui, beleza? Automaticamente ele já dá reload e carrega a página pra gente. Show, né? Bom, mas eu quero passar aqui, eu não quero passar H1, e sim eu quero passar para ele aqui um componente, né? Eu quero colocar aqui um componente e passar para ele o que? Um título. Lembram que a gente fez exatamente isso lá no Angular? Até vou copiar aqui, eu tenho aberto aqui, ó. Lá no Angular a gente utilizou isso daqui, ó. PP título, title, passando um Olá Mundo. A sintaxe aqui no React, a gente acaba alterando ela um pouco, tá? Eu vou começar pelo componente e depois a gente só coloca ele aqui, tá? Então, a gente vai pegar o nosso componente de título lá, né? E aqui a gente tem praticamente o quê? A gente tem classes JavaScript aqui, tá? Então, sempre eu vou utilizar aqui o quê? Uma classe. Então, eu tenho uma classe, ela vai receber um título, tá? Então, isso aqui é padrão JavaScript, tá? Porém, essa classe ela vai estender, a gente quer falar que ela é um componente, então eu preciso falar que ela vai estender alguma coisa do React. Então, o React tem pra gente aqui, ó, o pacote react.component. Então, eu sei por default, eu tenho que fazer a importação desse pacote, a ideia aqui já me auxilia. Então, aqui eu estou importando todas as funções dentro do pacote React para esse componente aqui, tá? Então, assim, por default, o componente, a gente precisa que ele precisa retornar alguma coisa por default para a gente conseguir renderizar ele, tá? Sempre que eu estender React Component, eu preciso ter um método aqui chamado render, tá? Então, sempre que eu estender component, eu preciso implementar render, tá? E esse render sempre precisa retornar alguma coisa. Nesse caso, eu vou retornar. Deixa eu só ver como que eu fiz aqui. Eu posso retornar direto aqui um componente, tá? Eu posso retornar aqui um HTML. Não preciso desse cara aqui. Então, por exemplo, esse componente que é o de título vai retornar o meu H1. Lembram desse cara? Então, aqui eu tenho um título, beleza? Lá no meu app.js eu quero importar aquele título. Então, para mim fazer a utilização daquele título, a gente precisa fazer a importação dele. Mas tem um detalhe. Classes do JavaScript, elas precisam exportar o que elas têm como definição, tá? Então, por exemplo, aqui dentro desse arquivo, eu tenho a definição de uma classe título,
que estende um componente. Porém, ela não, eu não consigo, ela não está exportando nada para fazer a importação. Então, para isso, eu preciso colocar aqui um atributo chamado export default título, tá? Isso daqui é puramente JavaScript. Vocês podem dar uma estudada que, por exemplo, eu posso ter a definição de várias classes aqui dentro, ter a exportação de uma default ou ter até um export de várias classes, tá? Mas enfim, aqui a gente vai usar bem default. Eu estou exportando então por default o título. O que acontece? Lá no meu JS, aqui a ideia já vai pegar e vai puxar para mim, ó, título. Quando eu adicionar título, ó, ele automaticamente já importou lá do meu componente. Então, import título from caminho do meu componente. Então, ele já adicionou isso para mim aqui automaticamente. Se a ideia é de vocês não auxiliar, vocês precisam adicionar esse import aqui manualmente, tá? E, então, vamos aqui. Outra coisa, lá no Angular, normalmente a gente precisava iniciar a tag e fechar a tag, assim, né? Aqui a gente consegue utilizar a maneira abreviada dela para fazer a utilização, tá? Então, apaguei tudo, tenho só um título, vamos ver. Voilà, ela renderizou título, tá? Bom, mas Lucas, eu quero passar para esse título aqui um atributo chamado title. E esse cara aqui vai receber o Lamundo. Isso é possível? Claro que é possível. Porém, de alguma forma, o meu componente precisa receber esse title, tá? Bom, nas próximas aulas eu vou mostrar para vocês duas diferenças de variáveis, tá? A gente tem variáveis do tipo state, que elas são variáveis internas do componente, e a gente tem variáveis de props. O que é variáveis de props? São propriedades que o meu componente está recebendo, está herdando, tá? E a gente até depois eu vou mostrar para vocês como fazer uma definição dessas propriedades para deixar mais rigoroso, para não dar problema, tá? Mas aqui, de maneira fácil, tá? Como que eu acesso, então, aquela propriedade que eu passei para o meu título? A gente pode dar um dis, tá? O próprio componente já nos injeta esse atributo. A gente tem aqui um cara chamado props, ó, a gente tem um cara chamado props e um cara chamado state. Props é o que eu estou recebendo herdado como parâmetro. State é tudo que é variável dentro do meu componente, tá? Então, vou receber aqui um props.title. Então, vamos ver se isso aqui já funciona. Já está funcionando, tá? Aqui é uma maneira bem mais simples de fazer a utilização, de fazer a construção de um componente, mas enfim, né? Então, o nosso título aqui já está bem próximo do que a gente tinha lá no Angular, tá? Agora, vamos criar o nosso header, né? O que a gente tinha lá no header do Angular? Vamos ver aqui. No nosso header do Angular, a gente tinha só uma div, né? E recebia um título. Para a gente fazer no padrão aqui do React, a gente vai ter que seguir o padrãozinho dele, criando uma classe chamada header, né? Estendendo de react.component, mesmo padrão que a gente fez na outra classe, né? Importando todos os pacotes lá do React e exportando então como default o nosso header. E não podendo esquecer também que a gente precisa por default ter o método render, né? E o nosso render aqui, ele nos retorna algum objeto ou algum HTML que será renderizado. Nesse caso aqui, a gente tinha uma div, né? E essa div ela recebia um título. Porém, aqui como a gente lembra, a gente recebe ele como props, né? Então a gente vai ter ele como título. Na minha aplicação, no meu app.js, então, aqui eu vou usar header, né? Eu estou seguindo a mesma estrutura que a gente utilizou lá no React, não, no Angular, desculpe. Porém, vejam que aqui a minha aplicação quebrou. Se eu olhar aqui, ó, até ele deu erro, né? E a minha aplicação aqui fala também que deu erro. O que ele está falando aqui, ó? Os seus elementos JS, eles precisam ser wrapping e enclosing tags, ou seja, eu não posso ter, eu sempre tenho que ter um elemento pai, eu não posso ter elementos assim perdidos, tá? Por exemplo, eu poderia encapsular tudo isso daqui dentro de uma div, né? Que ele automaticamente já ia renderizar para mim. Ou eu posso utilizar um atributo do
do próprio React, que é só abrir e fechar, então ele entende ali que eles são elementos filhos desse cara, tá? Porque muitas vezes se você adicionar uma div, se você tiver um CSS mais estruturado, ele pode acabar quebrando, tá? Então isso daqui, a ideia é que isso não quebre. Então eu tenho um header e tenho o meu componente que encapsula o título, né? Lembrando então que o meu header recebe um título e eu vou passar aqui para ele a aplicação, beleza? Então, renderizou a aplicação. Porém, lá no Angular, a gente tinha um CSS aplicado para esse header. Lucas, como que eu faço aqui um CSS? Eu não consigo passar direto aqui um class, tá? Quando eu passo um class, ele vai acusar um erro, porque class ele pode acabar se confundindo. Como aqui a gente está no JavaScript, class é uma palavra reservada do próprio JS ali, tá? Então a gente acaba passando o quê? Class name. Class name é do CSS, tá? Então aqui eu vou passar para ele aqui um header.container, tá? Então eu preciso definir essa classe em algum lugar. Eu poderia definir ela direto no JavaScript, tá? Eu poderia criar ela aqui. Eu até posso fazer um vídeo mostrando para vocês como criar uma variável de CSS aqui dentro também e colocando essa variável por aqui, tá? Mas eu vou mostrar para vocês aqui o mesmo padrãozinho que o Create React App aqui está seguindo, tá? Se vocês lembram, lá no nosso ppjs, ó, ele está importando um arquivo de CSS aqui, ó. Até aqui a gente não precisa mais dele porque eu não tenho nenhuma definição de CSS aqui, né? Então eu vou acabar apagando ele aqui e eu vou apagar esse arquivo de CSS aqui. Só vamos ver se ele continua funcionando. Continua funcionando. Bom, eu vou seguir o mesmo padrão lá dentro do nosso header, né? Eu vou criar um arquivo chamado header.css e vou colocar aqui dentro aquele nosso header container, tá? Que é a nossa definição de CSS. Eu vou copiar o CSS que eu tenho lá na aplicação Angular, que no início, na primeira aula, a gente tinha colocado um background, deixando a fonte como branca, colocando um tamanho e uma largura, tá? Porém agora, se a gente for lá no nosso browser aqui, eu vejo que nada acontece. Por quê? Porque eu só defini, porém ninguém está utilizando esse CSS. Eu preciso aqui no header fazer a importação desse header CSS. Show? Uma coisa. Quando eu crio arquivos novos, às vezes aqui o browser ele acaba se perdendo, tá? Então eu paro o servidor e start de novo e é para funcionar. Vamos ver se vai funcionar. Deu problema. Import. Eu acho que aqui está faltando uma barra, isso? Isso aí, desculpem. Às vezes na criação de novos arquivos o starter ali ele acaba não encapsulando esses arquivos, então às vezes tem que parar e startar de novo. E como eu estou importando aqui um arquivo que está na raiz aqui, eu preciso usar o ponto barra, tá? Então ele está no mesmo nível, o componente está no mesmo nível do CSS, então eu tive que utilizar um ponto barra só para importar esse CSS. Então, automaticamente já está funcionando a nossa aplicação, tá? Bom, vamos para o nosso último componente aqui, que é o nosso componente de button, né? Se vocês lembram, lá a gente possuía 3 botões, né? Cada um recebendo um título diferente. Então, aqui eu tenho que seguir a mesma estruturinha que a gente tinha antes. Eu tenho uma definição de uma classe, chamada button, né? Essa button ela estende react.component, tá? Gente, existem outras maneiras de vocês fazerem a construção de components, tá? Vocês podem criar como aerofunctions e tudo mais. Mas esse padrãozinho aqui é um padrãozinho mais, digamos que a definição dele ela é mais verbosa, mas talvez ela, nesse momento aí, ela ajuda, ela é mais fácil para vocês, tá? Mesma coisa, tem que fazer o export default button, né? E por default eu sempre tenho que ter o meu método render, né? Então, render, esse cara aqui que ele vai retornar? Ele vai retornar um botão, né? Botão. E aqui o nosso componente lá, ele renderizava um componente chamado, uma propriedade chamada nome, né? Era nome ou name, então, bom, enfim, era uma propriedade nome, tá? E vou lá no meu app
JS e vou fazer aqui a definição de button. Automaticamente ele já importou para mim aqui o componente de button, né? Então eu tenho 3 botões. O nome do primeiro era botão 1, né? Botão 2, botão 3, né? Então, aqui, então ó, a gente tem a mesma coisa dos botões. Percebam que nesse momento, nessa construção aqui, ela é uma construção bem mais simples que toda a estrutura do Angular, tá? Porém, a gente só fez definição praticamente de HTML, tá? A gente não mexeu nada com lógica em JavaScript, tá? Aí isso eu vou mostrar para vocês nas próximas aulas. Mas já antecipando, aqui a gente tem uma função render, né? Então, no mesmo formato que a gente tem uma função aqui, eu posso definir aqui, por exemplo, outras funções. Por exemplo, eu posso criar uma função aqui, onClick button. Bom, tenho aqui uma construção de uma função. E eu quero só fazer um log aqui dela, chamado click, né? Bom, como que eu faço o meu botão chamar essa função click aqui, tá? E aqui só pra gente saber qual botão que eu cliquei, eu vou dar aqui um dis.props.nome, né? Beleza, né? Então, aqui a gente tem o nosso button, né? Ele tem aqui, ó, várias funções prontas do próprio React já, né? Do JSX, que ele injeta pra gente aqui. E tem uma função aqui, um atributo chamado onClick. Então, onClick, eu posso chamar uma AeroFunction aqui, né? Ou eu posso chamar aqui o meu onClick botão, que está na minha classe. Show, né? Só vamos carregar o JS aqui. Desculpem só um detalhe, tá? Cuidado no passar aqui a função, porque se vocês passarem dessa maneira aqui, automaticamente quando ele carregar a tela, ele já vai disparar o clique dos botões, tá? Aqui a gente passa só uma referência para aquela função. Então a gente passa um click button sem chamada de função. Isso aqui vai eu abro e fecho aqui, ele já é a chamada da função, tá? Então eu estou passando aqui uma referência para essa função local aqui, tá? Então vejam que quando eu clico no botão 1, ele deu erro. Desculpa, é que o props aqui ele não está conseguindo enxergar. Eu vou tirar só o props para mostrar para vocês aqui. Ó, então o clique está funcionando. Para mim ter que o props dentro da função render ele vem por default, tá? Eu não queria mostrar isso já, mas eu acho que aqui para fazer funcionar eu preciso ter o construtor da classe aqui, pelo menos com props, para mim ter acesso a props aqui dentro. Deixa eu ver se isso aqui já funciona. Não. Bom, na próxima aula eu vejo como fazer essa parte de injeção de props aqui, mas ela vai estar relacionada ao construtor desse componente. Por default, dentro do render, vocês já têm acesso a props, mas dentro dos métodos criados ainda vocês não têm acesso, tá? Vocês precisam definir alguma propriedade dentro do construtor. Mas aí na próxima aula eu vou mostrar para vocês a parte de state, a parte de props, explicar um pouco melhor como que funciona essas coisas, tá? Vale lembrar então que o render sempre é executado quando eu tenho uma alteração de contexto, tá? Então, por exemplo, toda vez dentro dessa variável state que ela tiver alguma alteração, eu vou ter alguma interferência dentro desse render. Então esse render aqui vai acabar sendo executado. Aí eu já aproveito também para mostrar para vocês um pouco do ciclo de vida dos componentes, tá? A gente pode colocar aqui outros métodos default da parte de components, tá? Se a gente for usar a analogia do Java lá, esse método render aqui é como se fosse override, tá? A gente está sobrescrevendo ele, tá? Dessa mesma maneira a gente possui outros métodos que também são override, tá? Bom, gente, a princípio a primeira aula que eu queria mostrar para vocês, eu acho que é essa aí, tá? Espero que surjam bastante dúvidas e, por favor, qualquer coisa vocês me acionem, tá?